Continuando aqui na resolução 21.538, nós estamos falando do artigo 17, né, que o delegado do partido pode recorrer. E aí era estranho falar isso, né? Como um delegado de um partido pode recorrer, né? Qual seria a importância disso? Então a lei, embora fale em delegado do partido, também pode recorrer o promotor eleitoral. Porque como eu estava explicando na aula anterior, do artigo 17, que estamos continuando nessa, que houve uma pequena interrupção, eu fiz a seguinte indagação. Como pode um delegado de um partido recorrer ao TRE do alistamento de eleitores? É porque nós tivemos um caso na cidade de Silva Jardim, como exemplo, que é uma cidade do Rio de Janeiro, né, um município de Silva Jardim, e que tinham 200 eleitores que deram o endereço de um poste da rua. Quer dizer, tinha um poste na rua com uma placa assim, Rua Sacadura Cabral, um exemplo. E eles deram o endereço como se fosse da residência deles para tirar o título e transferir o título. Só que o chefe de cartório viu isso, o promotor eleitoral viu isso, o juiz eleitoral viu isso e impediram essa transferência, essa inscrição fraudulenta lá naquela cidade. E com esse impedimento, o que aconteceu? A fraude foi evitada, mas nós temos situações em que pessoas tiram o título eleitoral sem morarem naquela cidade e fazem isso a mando de políticos locais para ganharem votos. Porque você sabe que, por exemplo, numa eleição municipal, 2 votos, até mesmo 1 voto faz a diferença naquela cidade, dependendo da situação daquele prefeito ou daquele candidato a vereador, né? Então, a transferência fraudulenta de títulos, a inscrição fraudulenta de títulos eleitorais numa cidade é um fato grave e que gera o quê? A possibilidade de recurso, né? Também além do aspecto da apuração penal, né? O crime aqui seria do artigo 350 do Código Eleitoral. Tá? Vamos comentar aqui o artigo 18, da transferência. Muito importante falarmos sobre a transferência. É uma dúvida de todos nós. Moramos numa cidade e queremos morar em outra cidade e transferir o título. Moramos num bairro e queremos transferir o título para outro bairro, mais próximo da nova residência para a qual nos mudamos. Então, o artigo 18 é que esclarece isso, vamos fazer um comentário. O artigo 18 fala que a transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências. Então, essas exigências vocês têm que decorar, tá bom? A primeira delas é o recebimento do pedido no cartório eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente. Qual é o prazo estabelecido pela legislação vigente? No ano de eleição, nós vimos em aulas anteriores que o artigo 91 da Lei 9.504 diz que o título só pode ser transferido até 151 dias antes da eleição. Ou seja, no 150º, né, nos 150 dias anterior à eleição, o cartório, a zona eleitoral está fechada para transferência, certo? Então, até 151 dias está aberto, até 152 dias está aberto, mas 150 dias antes está fechado, certo? Ou seja, a transferência do eleitor só será admitida se satisfeitas as seguintes exigências: recebimento do pedido no cartório eleitoral do novo domicílio no prazo estabelecido pela legislação vigente. Por exemplo, 2018 vai ter eleição no mês de outubro para presidente, senador, deputado federal, estadual. Aí no mês de março a pessoa quer transferir o título, ainda é possível transferir no mês de março, certo? Muito bem, então está dentro do prazo. Número 2, transcurso de pelo menos 1 ano do alistamento ou da última transferência. Isso é importante. A pessoa tirou o título com 18 anos, né? Não pode transferir o título com 18 anos e 6 meses.
ela tem que esperar pelo menos um ano do alistamento. A pessoa transferiu o título, também deve esperar o quê? No mínimo, né? A lei fala pelo menos. Então, grave esse pelo menos, porque na prova de múltipla escolha, às vezes eles trocam esse pelo menos por outra expressão. E o texto da lei é pelo menos um ano do alistamento ou da última inscrição, certo? E um outro requisito aqui é a residência mínima de 3 meses no novo domicílio, declarada sob as penas da lei pelo próprio eleitor. Então, ele tem que ter uma residência mínima naquele novo domicílio, certo? E no prazo mínimo de quê? De 3 meses. Então, não pode ser assim, né? Eu moro no Rio de Janeiro e me mudei para São Paulo. Aí, imediatamente, eu já transfiro o título. Não é possível, eu tenho que esperar no mínimo 3 meses nesse novo domicílio. E por último, muito importante, a prova de quitação com a Justiça Eleitoral. Ou seja, a prova de que o eleitor votou, ou que pagou a multa, ou que justificou o voto em razão de faltas em eleições anteriores. Aí o parágrafo 1º diz assim: o disposto nos incisos 2 e 3 não se aplica à transferência do título eleitoral de servidor público civil, né, de servidor público militar, de servidor público autárquico ou de membro de sua família, por motivo de remoção ou transferência. Então, por exemplo, se um servidor foi transferido, né, ele não precisa cumprir aquele prazo mínimo de 3 meses ou de 1 ano da última transferência, certo? Mas seja no caso do servidor público civil, militar, autárquico e membros de sua família, todos devem respeitar aquele prazo mínimo, o último dia do prazo para requerer a transferência, que é até 151 dias, né, antes da eleição. Então, todos devem respeitar esse prazo, certo? Agora, não se aplica o inciso 2 e 3 para os servidores, mas a prova da quitação com a Justiça Eleitoral se aplica aos servidores, né, e aos membros da família. Então, não é possível transferir um título de um servidor público que não esteja quite com as suas obrigações eleitorais, certo? Ao requerer a transferência, diz a lei, parágrafo 2º do artigo 18, o eleitor entregará ao servidor do cartório o título eleitoral e a prova da quitação com a Justiça Eleitoral. Essa prova hoje é até online, né, por certidão pelo site. Parágrafo 3º, não comprovada a condição de eleitor ou a quitação com a Justiça Eleitoral, o eleitor arbitrará, o juiz eleitoral vai arbitrar, desde logo, o valor da multa a ser paga. Despachado o requerimento de transferência pelo juiz e processado pelo cartório, o setor da Secretaria do TRE, responsável pelo serviço de processamento de dados, enviará ao cartório eleitoral, né, que as colocará à disposição dos partidos as relações dessas inscrições. Aí vem a explicação. Do despacho que indeferir a transferência, cabe recurso pelo eleitor em 5 dias. E do que deferir a transferência, aquele delegado do partido político tem 10 dias para recorrer. É a mesma questão do alistamento, lembra? 5 dias do alistando, 10 dias do delegado de partido. E aqui é a mesma coisa, 5 dias do eleitor que pediu a transferência, né, no caso do indeferimento pelo juiz, e 10 dias do delegado do partido. Embora a lei não fale em promotor eleitoral, aqui cabe também o recurso pelo promotor eleitoral. Certo? Feitas essas colocações, vamos encerrar essa parte do vídeo da aula dessa explicação do artigo 18 e vamos na sequência em outras videoaulas explicando a resolução 21.538.